Os detalhes vividos dos quais vou relatar aconteceu há quase 70 anos. E enquanto falo sobre eles agora, tenho os mesmos sentimentos que tive. E revivi isso milhares e milhares de vezes. E isso nunca muda. A alegria e o êxtase de estar na luz não há palavras. Todo mundo saberá, porque todos terão essa experiência, porque todos viemos aqui e todos voltaremos. E já fizemos isso repetidamente em diversas permutações, em diversas galáxias e em diversos mundos. É uma história sem fim. Nos anos 50, não havia sequer uma palavra pelo que eu experimentei. O termo experiência quase morte foi criado no final dos anos 70 pelo Dr. Muri. A primeira vez que vi o livro dele, chamado Vida Depois da Vida, anos depois da minha experiência, eu estava em uma viagem de negócios. Simplesmente decidi comprá-lo. E quando comecei a ler Life After Life, foi tudo de uma vez só. Das 3 da tarde até as 4 da manhã. Eu não conseguia parar de ler, e as lágrimas saíam dos meus olhos, porque eu sabia que depois de todo esse tempo, eu não estava louco. E finalmente, eu sabia que tudo o que eu tinha vivido fazia sentido. Eu quero te contar sobre uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Era 1955, em Michigan. Faltavam 2 dias para a formatura do ensino médio, e a minha turma decidiu fazer um piquenique em um lago próximo. Chegando lá, apesar de ser um lindo dia de verão, estava muito frio. Almoçamos e jogamos alguns jogos. E então, vi alguns dos meus amigos em uma plataforma flutuante, a cerca de 1.500 metros de distância, e estavam acenando para que eu fosse em direção a eles. Eu realmente não queria entrar na água, porque a água estava fria, mas resolvi mergulhar e pulei rapidamente. Então eu estava nadando em direção à plataforma e quando cheguei na metade do caminho, comecei a sentir cãibra na parte inferior do abdômen. E era uma dor que me impossibilitava de nadar. E eu comecei a me debater e a me contorcer na água até me engasgar e começar a afundar. Entrei em pânico porque não sabia o que fazer. Mas aí eu apareci novamente acima da água e olhando em volta, consegui ver os meus amigos na plataforma novamente. Sem conseguir gritar, acenei, e eles acenaram de volta para mim, mas acho que eles pensaram que eu estava brincando de algum tipo de jogo. E afundei novamente, mas dessa vez não consegui mais subir. E nesse momento, começou a minha trajetória rumo às profundezas. Conforme fui afundando, foi ficando cada vez mais frio. Estava tão frio que eu estava tremendo. Estava extremamente gelado. E à medida que eu descia cada vez mais fundo, mais escuro ficava. Sentia as ervas daninhas nos meus pés e estava deslizando para baixo do mato. E enfim, cheguei ao fundo do lago, sentado. Nesse momento, senti um ânimo diferente, como uma última tentativa de salvar minha vida. E tentei subir novamente, mas quanto mais eu empurrava os braços na lama e no mato, pior ficava a situação e acabei ficando preso. Neste momento, tudo estava gritando em meu corpo. Eu estava morrendo. Finalmente admiti que estava morrendo. De repente, veio uma voz na minha cabeça e a voz disse: Andy, você precisa parar e descansar um pouco. Comecei a falar comigo mesmo. Você está louco? E eu tinha que me levantar. Precisava de pelo menos um sopro de ar. Isso era tudo o que eu queria. Um sopro de ar. E a voz disse: Andy, você realmente precisa descansar. Então apenas relaxe e deixe ir. E eu disse: não posso fazer isso. E a voz disse novamente: você precisa relaxar. Mas como que tentando negociar com a voz em minha mente, eu disse: você promete que se eu relaxar, poderei chegar ao topo? E a voz disse: se você relaxar, tudo ficará bem. E eu: mas você promete? E a voz: sim, eu prometo. E então eu disse: ok, vou relaxar. E no momento em que eu falei isso em minha mente, eu saí do meu corpo. E é o que eu chamo de momento sem tempo. Fui retirado do fundo do lago e fui parar em um túnel. E lá era aquecido, era bom, era feliz. E eu finalmente conseguia respirar. Estava cheio de alegria e amor incondicional. Tinha sido tão difícil aquele momento em que eu estava me afogando. Tinha sido uma mudança tão grande, do terror completo ao êxtase. E eu estava tão feliz de estar ali, conseguindo respirar novamente. Então, olhei para baixo, vi um corpo e disse: é engraçado poder ver isso, porque estava escuro lá embaixo. E eu olhei novamente, e sim, esse era o meu corpo, mas eu não ligava. No momento em que eu vi meu corpo no fundo do lago,
eu não me importava com a minha vida. Eu não me importava em estar na terra, porque eu sabia que estava em casa. Então, virei para outra direção e agora estava olhando para um ponto de luz. A luz era tão brilhante que deveria estar queimando minhas retinas. E me lembro de pensar, nossa, é uma luz tão brilhante, mas não dói. E de repente agora, me senti sendo puxado por um tipo de ímã gigante. E o ímã estava me puxando através do túnel e eu estava começando a me aproximar da luz. Então, num instante, eu não estava mais no túnel. Agora, estou no meio de uma esfera gigante, mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. E eu estava pairando no meio desta esfera, no interior e ao redor dela ao mesmo tempo. Em todos os 360 graus, para onde quer que eu olhasse, havia pequenas telas de cinema com momentos da minha vida e de todas as coisas que estava fazendo. E a luz estava do meu lado. Eu não a via, mas conseguia sentir. E eu sabia que estava lá. A luz e eu começamos a nos comunicar sobre todos esses eventos, em todas as minhas vidas passadas. E eu pude ver todas elas. E nada era confuso. Eu podia entender todas as vidas. Conseguia entender todas as coisas que fiz. E quando eu me concentrava em qualquer tela específica, eu conseguia reviver aquele momento específico, conhecendo os sentimentos, os efeitos que causei às pessoas com quem eu estava me comunicando naquela cena. Então, se eu estava com a minha família e conversando com eles sobre algo, eu conseguia saber o que eles estavam pensando enquanto eles falavam alguma coisa. De modo que nada estava oculto, nada era desconhecido, tudo era transparente. E eu revivi todas as minhas diversas vidas enquanto estava na esfera, até aquelas vidas em que fui uma mulher, aquelas em que eu estava em outros planetas, e assim por diante. Parecia que eu estava lá há meses, revivendo as minhas vidas. Mas no tempo da Terra, só tinham passado de 10 a 15 minutos. Caso contrário, eu não estaria vivo para contar história. E então, enquanto eu estava olhando para essas coisas, houve um outro momento sem tempo. E de repente, agora eu não estava mais na esfera. Eu estava de volta ao túnel, só que agora eu estava muito perto da luz. E a luz disse, Andy, eu te amo. E eu fiquei impressionado, porque a luz sabia o meu nome. E então a luz disse, Andy, nós te amamos. E quando isso foi dito, todo o fundo e a luz desapareceram. E agora existiam milhares, e milhões, e trilhões de outras luzes como eu. E elas diziam em coro, bem-vindo ao lar, Andy. E naquele momento, fui absorvido pela luz. Eu me tornei a própria luz. E eu não era maior que a luz, não era menor que a luz. Eu era um pedaço holográfico da luz. E é a sensação mais fantástica como ser humano que eu poderia imaginar viver. É indescritível. E naquele momento, não havia nada que eu não soubesse. Muitas vezes as pessoas me fizeram perguntas do tipo, quando você estava na luz, você perguntou a eles sobre a guerra e a paz e tudo mais? E eu disse, não, eu não perguntei a eles. Não havia razão para fazer perguntas, porque eu sabia de tudo. Não havia nada que fosse desconhecido. Eu estava feliz de estar ao lado da luz. Ela tem um fantástico senso de humor. A luz é muito engraçada. E quando estávamos analisando a minha vida na grande esfera, a luz dizia, Andy, olha como você ficou chateado com isso. Você sabe, no longo prazo, isso não significa nada. Por que você não se soltou? Não se iluminou? Por que você não se divertiu mais enquanto estava no planeta? Você só estará lá por um breve tempo, porque não é real. A vida na Terra não é real. É como uma peça teatral, é como um filme. Existem 8 milhões de atores no planeta Terra. E todos eles estão desempenhando um papel diferente. Eles vêm com trajes diferentes, religiões diferentes, raças diferentes, sexos diferentes. Mas assim que as fantasias forem tiradas, quando a peça acabar e você estiver de volta à luz, a fantasia sairá. E você sabe, somos todos um. Somos todos iguais. Somos feitos da mesma matéria. Não há diferença entre você e eu. Não há diferença entre você e qualquer outra pessoa. E eu entendi. Aqui estamos vestidos com fantasias para sermos diferentes. Experimentar coisas que não podemos experimentar quando estamos na luz. Eu não consigo experimentar falar pela primeira vez, porque a primeira vez já aconteceu. Mas quando eu comecei a falar, quando eu disse minhas primeiras palavras, foi realmente emocionante para mim, assim como as minhas outras primeiras experiências. Quando eu estava na luz e sabendo das coisas, era diferente de experienciá-las. Então, para experienciar, a luz me disse que é preciso condensar as vibrações,
porque cada um tem sua vibração única. Isso é o que torna você e eu diferentes. E eu baixei minhas vibrações. Então pude encarnar e nascer em um planeta como a Terra. Todo esse processo de estar na luz foi simplesmente incrível. Ao final de tudo, parecia que eu estava lá há anos, talvez centenas de anos. Mas na luz não há tempo, não há hierarquia, não há julgamento, não há separação. Somos todos um, não de uma forma monótona e chata, mas de uma forma feliz, emocionante e em constante evolução, sempre com novas experiências. E então, sem esperar por isso, a luz me disse: Andy, você tem que voltar. E eu disse: Não, não, não. Você pegou o cara errado, e eu não vou voltar. E a luz disse pela segunda vez: Andy, você vai voltar. E eu: Você não me ouviu? Não há razão para eu voltar para aquele planeta. Estou em casa. E a luz me disse pela terceira vez: Andy, você vai voltar. E quando ouvi a palavra voltar, eu me senti sendo enfiado de volta ao meu corpo. E essa foi a pior sensação que eu poderia imaginar. Assim como a experiência mais emocionante que eu poderia imaginar foi quando deixei meu corpo. E agora eu estou deitado na areia, estou de bruços e minha cabeça está virada. E eles estão empurrando meus pulmões para tirar a água. Finalmente, agora eu sei o que é uma experiência de quase morte. E uma vez que eu conheci isso, então comecei a lembrar ainda mais. Agora vivo a minha vida da melhor forma possível, porque sei que vou voltar para casa, vou voltar para aquele lugar. A luz me disse a razão pela qual estou aqui, que é experimentar a alegria. E é bem simples, não é complicado. É escolher amar em vez de odiar. É uma escolha, e enquanto estou aqui, é o que eu estou tentando fazer com mais frequência. Não consigo fazer isso o tempo todo, porque sou um ser humano como todo mundo. Mas posso tentar fazer isso com mais frequência. Escolher o amor sobre o ódio, sorrir em vez de ficar com raiva. E não há nada de profundo nisso. São simples atos de alegria para fazer outra pessoa feliz. E como somos todos um, quando faço outra pessoa feliz, isso me deixa feliz. Quando odeio outra pessoa, eu estou me odiando. Se eu machucar outra pessoa, estou me machucando. Não há separação. Não há hierarquia. Somos todos um, e somos todos um na luz.